prudência recomenda que o orador, em solenidade dessa natureza, leia o seu discurso. Eu, entretanto, não pretendo propriamente fazer um discurso. Eu quero apenas aqui, com breves e singelas palavras, procurar primeiro traduzir o sentimento de enorme alegria, de enorme felicidade que me domina hoje. Eu ingressei no Ministério Público em 1987, ainda muito jovem, e hoje, 37 anos depois, já iniciando o 38º ano de carreira, assumo a chefia institucional. Então, essas palavras vão traduzir a minha trajetória e o que eu penso sobre o que deve ser o Ministério Público da Constituição de 88. O governador Cláudio Castro já facilitou bastante a minha fala. Nós vivemos um momento difícil, de extrema dificuldade na República. Conflitos ideológicos radicais, espectros da política, muitas vezes, impedem, interditam o diálogo. Isto é, na quadra em que nós vivemos, inadmissível. Isso tem que ser superado. A base de uma democracia, de um Estado democrático de direito, são as suas instituições. Instituições fortes, instituições independentes, cada qual atuando dentro dos limites estabelecidos pela Constituição. O governador Cláudio Castro, presidente Bacelar, desembargador Caetano, prefeito Eduardo Paes, o Ministério Público permanecerá aberto, permanentemente aberto ao diálogo. Sua Excelência, o governador, disse que lá fora há 16 milhões de pessoas esperando resposta. E é fato. O Estado, o desenho constitucional de Estado, é uma ficção jurídica. Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público, enfim, esse é um desenho constitucional, mas o que o cidadão quer são respostas. E creio que as respostas devem ser dadas pelo Estado como um todo. E a base do fortalecimento das instituições é justamente o diálogo, um diálogo republicano, marcado pela independência de cada um e de cada qual, cada um dentro dos limites constitucionais de suas competências e atribuições. Eu vou falar brevemente, mas não posso deixar de fazer um registro sobre a minha trajetória no Ministério Público. Penso que isso é importante até para que os colegas mais jovens, muitos conhecem o Ministério Público dos livros de princípios institucionais do Ministério Público, do nosso professor Castro Jataí. Mas nós conhecemos o Ministério Público, como se diz hoje, do chão de fábrica. Quando eu ingressei, estava conversando com o Dr. Biscaia, Procurador-Geral de Justiça, do qual eu tive a honra e o privilégio de ser chefe de gabinete ainda muito jovem. Conversava também com o Dr. Marfan, nossa referência institucional, sobre o que era o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e o que nós somos hoje. Quando eu ingressei aqui, em 1987, a nossa estrutura administrativa se resumia a 2 andares, prédio que ainda ocupamos na Nilo Peçanha 12. Vivíamos em uma pobreza franciscana. Não havia pobreza mais do que franciscana, não havia recursos, não havia estrutura alguma. Veio a Constituição de 88 e nos deu ao Ministério Público brasileiro um perfil ímpar, um perfil que não encontra paralelo em nenhum país. Nós somos o Ministério Público incluído entre as funções essenciais, uma instituição autônoma com perfil de poder. Temos as autonomias que todos os poderes, executivo, legislativo,
e judiciário tem autonomia administrativa e, sobretudo, financeira. E nós, todos os membros do Ministério Público, gozamos de independência funcional, né? E, a partir dali, esse Ministério Público não foi fruto da imaginação do Constituinte. Esse Ministério Público foi construído ao longo dos anos pelo trabalho árduo de colegas que nos precederam. Veja aqui também o doutor Luiz Carlos Maranhão, né, um antigo procurador de justiça, uma das referências nacionais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, referência do Brasil, prestigiando a nossa posse. O Ministério Público veio, a Constituição de 88 consagrou, deu ao Ministério Público um perfil que teve como base uma luta intransigente, incansável, dos membros da nossa instituição. Hoje, passados 37 anos, 38 anos, apenas um registro, né? Hoje, as relações com os poderes constituídos, sobretudo neste ponto, com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, são muito boas, são relações travadas exatamente de acordo com os limites constitucionais. E eu diria que mais, né, nós gozamos sempre com a boa vontade, quando discutimos o nosso orçamento, com a boa vontade do Executivo e do Legislativo, que reconhece a importância do Ministério Público. Mas isso nem sempre foi assim. Eu me recordo que a nossa autonomia financeira, garantida pela Constituição de 88, só foi efetivamente implementada nos idos de 1993. Havia uma recalcitrância muito grande por parte do chefe do Executivo, do secretário de Fazenda, que não fazia o repasse regular dos duodécimos. E foi um mandado de segurança, impetrado pelo então Procurador-Geral Antônio Carlos Biscaia, uma liminar deferida por um colega nosso, desembargador Elis Figueira, que nos garantiu os repasses regulares. Esse problema não existe mais. Bom, o Ministério Público de hoje não é mais o Ministério Público de 87, 88. Tampouco a sociedade, né? O mundo mudou, a sociedade mudou. Nós estamos em 2025, numa outra quadra da nossa história. E aqui, já em linhas gerais, é o que eu penso que deve ser o papel do Ministério Público. Eu não tenho, evidentemente, a veleidade de supor que o Ministério Público possa, sozinho, resolver ou minimizar todos os problemas que afligem a nossa população. Não tenho essa ingenuidade, não tenho essa veleidade. Mas estou absolutamente convencido, governador, de que o Ministério Público pode, dentro das suas funções constitucionais, ser um parceiro, trabalhar para a solução dos problemas. E isso exige um redesenho institucional. Eu digo aqui o que disse durante a campanha aos colegas e venho dizendo já há algum tempo. Nós, do Ministério Público, em 2025, ainda trabalhamos, temos aqui o decanato do órgão especial, os colegas que compõem a parte eleita, todos bastante experientes. O Ministério Público ainda trabalha, em regra, como trabalhávamos lá nos idos dos anos 80. Os promotores, nos seus órgãos de execução, junto às varas, uma outra promotoria com atribuição desvinculada de órgãos judiciários. Essa forma, esse desenho institucional, já não atende mais às necessidades do momento. Óbvio que nós não podemos abandonar essa forma, essa maneira tradicional de trabalhar. Vamos continuar trabalhando, cada um da melhor maneira possível no seu órgão de execução. Mas o Ministério Público moderno, principalmente em um estado como o Rio de Janeiro, e aqui isso é algo do conhecimento de todos, nós vivemos, isso não se deve ao governo, não se deve ao executivo, ao legislativo, não se deve ao município, eu não diria que não se deve à União, se deve a uma conjugação de fatores. Nós vivemos em um ambiente de criminalidade exacerbada. Não obstante, conversava certa feita, em data próxima, com
o nosso secretário Vitor, delegado da Polícia Federal, e por mais que a polícia trabalhe, por mais que o Estado se empenhe, a situação ainda continua muito difícil. E o Ministério Público tem um papel fundamental, né, nesse aspecto. O papel de contribuir, eu não diria para a solução do problema, mas para que os níveis de criminalidade sejam reduzidos a toleráveis, que possam ser aceitáveis. O que não se pode aceitar é uma cidade, é um Estado loteado por facções. Tráfico, milícia e algo inimaginável, pelo menos para nós aqui, e eu trabalhei nas primeiras investigações sobre milícia aqui no estado do Rio de Janeiro, no início dos anos 2000, um consórcio entre tráfico e milícia. Um consórcio entre tráfico e milícia que tem como vítima não aqueles que ainda vivem numa bolha, que ainda vivem, de certa forma, fora dessa realidade, mas uma realidade trágica que vitimiza justamente a parcela menos favorecida da sociedade, aqueles que residem, que vivem em comunidades, em bairros outrora residenciais que hoje se transformaram em vale-a-couto da delinquência. Isso realmente é intolerável, é inaceitável. O Ministério Público, né, a chefia do Ministério Público, a partir de hoje, e também um outro parênteses, nada se inventa, né? Todas as gestões, todas as administrações, doutor Luciano, têm acertos e desacertos. Nós devemos seguir os acertos e abandonar os erros, os equívocos. Eu tenho absoluta certeza de que, ao final do meu mandato, eu terei acertado e errado. Espero acertar mais do que errar. Mas o erro é humano. O que não se pode admitir é insistir no erro. Então, o Ministério Público precisa, primeiro, dentro da sua atuação, sem abandonar outras áreas de extrema importância, criança, adolescente, idoso, consumidor, é área da cidadania, mas o Ministério Público precisa voltar à sua gênese. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro precisa voltar à sua origem, aquilo que justifica o Ministério Público para a sociedade. A primeira das funções constitucionais do Ministério Público, que é a de promover a ação penal. E dentro dessa linha, não vou em absoluto desprezar outras áreas de atuação, não vou me descurar como chefe institucional de prestigiar todas as áreas de atuação do Ministério Público, mas vamos centrar nossos esforços na área da persecução, da investigação e da ação penal. Vamos qualificar a nossa investigação. Vamos procurar trazer para o Ministério Público instrumentos, ferramentas que nos permitam atuar adequadamente. Na área penal, hoje, é um equívoco supor que o crime tem como única causa desigualdades sociais. Nada disso, né? Isso hoje é uma visão que, para quem tem olhos de ver, está completamente ultrapassada. O crime hoje gera muito dinheiro, movimenta muito dinheiro. Muito dinheiro. Tráfico, milícia, roubo, furto, receptação é muito dinheiro. E nós precisamos nos estruturar para realizar uma investigação patrimonial qualificada. Não basta prender. A nossa legislação é muito leniente, é muito branda. Talvez não haja hoje no mundo civilizado país que tenha uma legislação penal tão leniente como o Brasil. Temos uma lei penal talvez adequada aos países nórdicos, mas em completo desacordo com a nossa realidade. Né? Em completo desacordo. Prender é importante,
mas asfixiar financeiramente as organizações criminosas é ainda mais relevante. A Polícia Civil já está se estruturando nesse sentido, o Ministério Público já tem uma estrutura também que será aprimorada, qualificada, e vamos trabalhar, cada um dentro da sua esfera de competência, para tentar, de certa forma, asfixiando o poderio econômico financeiro dessas organizações, dar à nossa população, à nossa sociedade, um ambiente mais tranquilo. Nós tenho conversado com os colegas e penso que a votação majoritária que obtive revela que esse discurso recebeu adesão da imensa maioria. Nós temos que estabelecer prioridades institucionais, de atuação institucional. Prioridades estabelecidas não de acordo com os nossos interesses pessoais ou interesses corporativistas, mas se nós somos uma organização pública voltada para a sociedade, estabelecer prioridades em sintonia fina com o que a sociedade precisa. Nós precisamos sair dos nossos gabinetes e olhar para a realidade, ter os olhos voltados para o que acontece com o cidadão comum. Prioridades e estratégias. Não é possível continuar trabalhando nos inquéritos, nos processos, de uma forma reativa. O Ministério Público tem que ser proativo, tem que ter em cada área de atuação a sua prioridade institucional. Isso é uma mudança de paradigma que ainda já se iniciou, mas que ainda não se consolidou. Prioridades, estratégias e metas, objetivos a serem cobrados daqueles que tiverem sido designados pela administração superior para exercer essas tarefas. Eu estou fortalecendo, no bom sentido, governador, a nossa atuação especializada. O GAECO, nos últimos anos, sobretudo no último biênio, sob o comando do promotor Fábio, fez um trabalho excepcional, produziu resultados muito bons. Vamos avançar, né? Vamos seguir em frente. Nós hoje temos, ligada à criminalidade, questões ambientais muito importantes. Vamos trabalhar essas questões ambientais não apenas sob o prisma da tutela, mas também com a força do direito penal. O nosso prefeito Eduardo Paes tem envidado todos os esforços para coibir a desordem urbana, mas a ocupação irregular do solo é a origem, eu já não diria nem de uma cidade partida, é a origem da tomada do poder pela delinquência. Uma cidade que cresceu desordenadamente, uma população miserável, desassistida, bolsões de pobreza, bolsões de miséria, de onde são recrutados não os líderes, os chefes, mas a mão de obra barata, o operariado do crime. Então, vamos trabalhar em parceria com o governo, com a prefeitura. O problema não é do governo, do Estado, da prefeitura. O problema é da sociedade. Nós somos representantes da sociedade. Vossas Excelências, representantes eleitos, e eu aqui escolhido democraticamente pelo governador do Estado, que senta na cadeira de governador não com 500 ou 600 votos, mas com milhões de votos. Milhões de votos legitimam o governador, seja o governador Cláudio Castro, seja quem for o governador que estiver na cadeira. Respeitar o voto majoritário da população é algo que nós também devemos e precisamos prestigiar. Também, dentro dessa mesma linha, estamos criando, além desses grupos, outros grupos de atuação especializada, e vamos centralizar toda a informática, toda a tecnologia da informação num único setor, numa única secretaria. Precisamos investir em ferramentas tecnológicas, precisamos trazer a inteligência artificial para o Ministério Público. E, por fim, são muitas as ideias, muitos os projetos. Aqui apenas uma síntese, uma breve
um breve apanhado do que pretendemos fazer à frente da chefia institucional. A vítima, historicamente, a vítima de crimes, historicamente, sempre foi relegada a segundo plano. Nunca se olhou para a vítima. Ao réu, e isso está correto, está corretíssimo, todos os direitos. Isso é básico, é fundamental. Qualquer um de nós pode ser investigado ou réu. Todos nós somos cidadãos e cidadãs que podemos ser objeto de uma investigação. Respeitada sempre a presunção de inocência, mas podemos ser investigados. A vítima, entretanto, foi abandonada. O Ministério Público passará, já passou, mas passará a ter um olhar especial para a vítima. Para toda e qualquer vítima, e não para vítimas segmentadas. Vítima não tem cor, não tem sexo, não tem gênero. Vítima é vítima. E nós vamos trabalhar firmemente na proteção dos direitos da vítima. Eu tenho dito internamente que nós, Ministério Público, temos inúmeras atribuições, muitas atribuições. E, às vezes, por circunstâncias do momento, algumas delas não são devidamente realizadas, prestigiadas. Eu, a fim de que essa ideia, essa proposta se torne realidade, eu estou criando uma subprocuradoria-geral de direitos humanos e proteção à vítima. Subprocuradoria-geral que será comandada pela nossa colega Patrícia Glioche. Estará conosco a partir de hoje, conduzindo essa subprocuradoria-geral. Aliás, eu gostaria de aproveitar, já que eu toquei, não vou perder o fio, mas já que eu toquei no assunto, de cumprimento especial e de anunciar, publicizar o nome dos meus subprocuradores gerais. Doutora Patrícia Glioche, doutor Marcelo Pereira Marques, doutora Andréia Min, doutor Eduardo Lima Neto, doutor Cláudio Varela e doutora Inês Andreolo. 3 procuradoras de justiça e 3 procuradores de justiça que estarão juntamente comigo responsáveis pela concretização desses projetos. E é importante dizer, diálogo, respeito recíproco, mas independência, todos, sempre, e, sobretudo, principalmente, respeito aos espaços institucionais. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro compreende, tem ciência de certas expectativas, mas não admitiremos, envidaremos todos os esforços políticos no Congresso, perante o Poder Judiciário, perante a sociedade, para conscientizá-la. Não admitiremos, em hipótese alguma, usurpação de atribuições. As funções do Ministério Público, de promover a ação penal e de exercer o controle externo da atividade policial são funções do Ministério Público. E, doravante, serão exercidas com todo o rigor, com toda a dedicação. O Ministério Público, sob o meu comando, prestigiará, apoiará todas as ações legais, regulares e legítimas dos órgãos de segurança pública. E eu diria que essas ações, majoritariamente, são regulares, são legítimas. O desvio, o abuso é exceção. O Ministério Público apoiará o que estiver correto, será verdadeiramente parceiro, mas não deixará de coibir episódios pontuais em que haja desvio, em que haja abuso.
desvio, abuso não há apenas nas forças de segurança, há em todas as instituições. Há no Ministério Público, né? No Ministério Público também. Há no Poder Executivo, há no Legislativo, há no Judiciário, há na OAB, doutora Ana Tereza Basílio aqui nos prestigiando, há. Isso é próprio do ser humano, da essência humana. Isso nós temos que saber. Agora, cada um, tá, dentro dessa linha de atuação, né, no dito popular, cada um dentro do seu quadrado. Né? Então, o Ministério Público fará o que é do Ministério Público e não admitirá que outros se intrometam, muitas vezes com finalidade político-ideológica. O Ministério Público ficará completamente afastado dessas disputas, completamente. Nossa atuação tem que ser técnica, tem que ser imparcial e independente. Nós não vamos admitir que haja intromissões indevidas naquilo que é espaço da instituição. Bom, não vou cansá-lo, a hora já avança. Eu quero apenas agora fazer alguns agradecimentos. Primeiro, agradecer a Deus, né, que me deu o privilégio da vida de estar aqui, de estar convivendo com os senhores, com as senhoras, e que me dá hoje esse presente, um verdadeiro presente, que é ciente e consciente das enormes responsabilidades do cargo, que é assumir o cargo de Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Então, tudo primeiro a Deus. Agradeço aos meus pais, que me deram a vida, né, a vida humana, mas agradeço também um agradecimento especialíssimo aos meus avós, Belinha e Moreira, né, que forjaram meu caráter, que construíram toda, eu diria, a minha personalidade, e ambos que me fizeram, desde muito cedo, ter uma paixão muito grande pela leitura. Eu sempre gostei muito de ler, desde pequeno. Isso eu devo aos meus avós. Agradeço a todos os meus familiares, meus irmãos, amigos e aos meus filhos, né, que é o que eu tenho de mais importante na minha vida. Né? Conquistei muitas coisas, mas o mais importante são os meus filhos. Aqui o Tiago e a Luísa, a Clara não pôde vir, reside no exterior por problemas de trabalho, compromissos profissionais, não pôde estar aqui conosco. Tenho 2 netos que o Tiago precocemente me deu, né, principiando a adolescência, meus netos queridos. Né, e um agradecimento mais do que especial, especialíssimo, à minha amiga, minha companheira de sempre, mãe do Tiago, mãe da Clara, nossa colega de Ministério Público, Márcia Alves Pires Rodrigues. Desde que eu ingressei no Ministério Público, tomei posse no dia 14 de dezembro de 1987, 2 dias depois eu conheci a Márcia, vivemos juntos durante alguns anos, tivemos 2 filhos e temos uma amizade que é imorredora. A pessoa mais generosa, mais especial que eu conheci na minha vida. Então, uma homenagem à Márcia, mãe dos meus filhos, Tiago e Clara, e madrinha da minha filha, Luísa, a pequenina, a Luísa, que também está aqui conosco. Agradeço muito a todos os colegas que me honraram com seu voto, mas eu não poderia deixar de fazer um agradecimento especial a pessoas que estiveram muito próximas de mim durante a campanha. Né? Eu não quero aqui omitir nomes, mas certamente omitirei. Agradecimento todo especial ao Guilherme Schuller, que será o meu chefe de gabinete, a Karina Senra, que será assessora da chefia de gabinete, ao André Navega, que comandará a Secretaria de Modernização Tecnológica, ao Francisco Assis, que ficará à frente de uma nova coordenadoria de tecnologia da investigação, Reinaldo Lomba, que ficará à frente da CSI, Roberto Góes, que estará na Secretaria-Geral, e o meu amigo de todas as horas, Davi Farias.
que será o nosso ouvidor. E com a sua audição bastante privilegiada, vai trazer para nós todas as demandas da sociedade. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos. Como disse inicialmente, é um momento de grande alegria, de grande felicidade. Agradeço a minha família, aos colegas, às autoridades aqui presentes, a todos, enfim, que prestigiam essa posse e desejo, espero que possa, ao longo desses 2 anos, à frente do Ministério Público, corresponder às expectativas. Muito obrigado.